Olá, pessoal. Estamos novamente aqui no Caminho, o nosso podcast. No Caminho a gente conversa. Estamos com o nosso convidado de hoje, Pastor Carlos Souza, fundador do projeto Evaí. Bem-vindo, Pastor Carlos Souza. Obrigado, pastor Rossan. Peço a todos os irmãos que estão nos aguardando aí do outro lado, esse delay, né? Mas nós estamos aqui para falar das coisas lindas que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Todos são bem-vindos a esse programa maravilhoso. Muito bem, já estamos sendo cobrados aqui. Isaac Mário, paz do Senhor, meu irmão, um grande abraço. Fica aí, no finalzinho do programa, nós estaremos sorteando algo, quem sabe você será o contemplado. No caminho, fique conosco e bora para o diálogo. Nós vamos falarmos sobre evangelismo. E antes disso, eu quero fazer uma leitura em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: Quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. É óbvio, para a pregação do Evangelho, das Boas Novas, se faz necessário alguém para pregar. Não é isso, Pastor Carlos? Sim, com certeza, pastor Rossan. O evangelho que hoje nós passamos por tantas dificuldades dentro do contexto aglomeração de pessoas, não vou dizer a igreja, porque a igreja do Senhor ela é pura, imaculada, irretocável, mas a conturbação que há hoje no sistema impede muito, de maneira muito forte o evangelismo de forma correta, de forma coesa, de forma equilibrada, de forma organizada. Tá certo. Nós sabemos que a igreja
como corpo de Cristo, ela tem vários propósitos. Dentre eles, o propósito triunfal, né? De pregar o evangelho a toda criatura. E nós sabemos que isso é um grande desafio que está inserido em 3 letras, o id. Nós observamos que Mateus 24:14, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É um grande desafio, né? O senhor tem um tempo bem longo aí de evangelho, sabe como funciona essas questões dos desafios, né, em todas as áreas. Né? Pastor Rossan, na realidade a gente está já nessa jornada aí dentro da igreja evangélica desde quando nasci, né, 60 anos aí dentro da igreja. E infelizmente eu vejo o projeto Evaim, que é um projeto de evangelização e de cruzada evangelística, eu não vejo tão somente como um projeto vazio em si mesmo. Ele é um projeto que tem um objetivo. O primeiro objetivo é um desafio de superar esse problema que há dentro da desorganização evangélica. E o segundo é, eu vou até ser uma palavra forte, é uma afronta contra o sistema. Eu não sou contra nenhuma igreja evangélica, contra ministério, contra pastor, mesmo porque eu sou um pastor de igreja, mas eu sou ferreamente antagônico ao sistema que está corrompido, apodrecido, meritocrata, enfim, e que atravanca o trabalho. As igrejas hoje que têm 100 crentes poderia ter 1000, mas devido à bagunça, a meritocracia, os conchavos, a politicagem, a desorganização, então o trabalho não alavanca. Então eu estou no sistema, mas não participo do sistema. Como nós dissemos no início, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? As denominações existem várias, mas existe o corpo de Cristo que é atuante, que está incumbido desse desafio, a qual todos propagam o Evangelho. Embora nós saibamos que existem os seus chamados específicos, mas todos fazem menção do Evangelho, né? Fazem menção de Jesus. Então ele disse que todo mundo, o Evangelho, a toda criatura. Nós sabemos que Paulo foi alcançado de uma forma diferenciada, mas dentro do contexto histórico-cultural, ele já conhecia muito bem a respeito daqueles que andavam no caminho. Ele já tinha ouvido, né? E ele diz assim em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso ele fala em Romanos 1,20. Agora, para adentrar as perguntas, eu fiz propositalmente a leitura desses versículos. Então vamos lá. Não basta a criação, pastor Carlos, e os feitos de suas mãos, as mãos de Deus. Não basta a cruz, não basta a Bíblia? Em si mesmo, não. Por quê? Porque se tão somente a morte de Cristo fosse o suficiente, ele não levantaria os propagadores do Evangelho. É preciso levar o Evangelho. Por isso que tem o ID. O primeiro tema que você leu. ID. Quer dizer, não que Deus precise de nós. Não é isso. Mas Deus, com seu infinito amor, ele usa o ser humano, ele desce, vamos dizer, a uma proporção humana, quase que para nos beneficiar e nos dar esse privilégio de levar a mensagem da cruz do Calvário. Então, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas, mas ele precisou de redigir isso num livro. Ele criou todas as coisas, não precisava redigir, não precisava de 40 escritores, não precisava de colocar o seu filho na situação que colocou na cruz do Calvário, nada disso. Mas por que ele fez isso? Porque só o contexto da criação, da crucificação, o Senhor Deus olhando e falou, não, posso melhorar isso e posso trabalhar com o ser humano que eu criei para propagar o Evangelho. Entendeu?
Então, sim, a morte de Cristo realmente trouxe salvação a toda a humanidade. A criação do universo por Deus é uma realidade, mas o Senhor Deus, ele nos autoriza a ir. A mensagem principal da igreja é ir. É ir pregar o evangelho. Você está entendendo? E existem temas muito pesados dentro do evangelismo, e eu sou bastante antagônico também com relação a isso. O pessoal fica até bravo. Ô, irmão Carlos, mas... não, eu sou bravo com a bagunça, com a desorganização. Quando você sai para propagar esse evangelho tão maravilhoso que Paulo pregava no caminho, como você falou, no ide de Jesus, eles não iam aleatoriamente, cegamente. Eles iam de forma organizada, com objetivo, com propósito, sabiam o terreno que estavam pisando, sabiam a mensagem que eles iam levar, para quem ia levar, como ia pregar. Hoje, infelizmente, dentro da desorganização evangelizadora das igrejas, isso não existe. Pasme, pastor Rossan. Algumas igrejas ainda fazem o evangelismo, mesmo que desorganizado, mas quando ganha uma alma para Jesus, chega na igreja, nem, vamos dizer, o discipulado não existe. Muito bem. É necessário, né, alguém pregar. Por que os anjos não pregam ou não vieram pregar o evangelho? Não anunciam? Será que eles não acreditariam? Eles que eu digo, os que supostamente o ouviriam. Eu creio que se a humanidade não presta atenção na gente que conhece, que vê, como ouviria um anjo? Eu não sei que o anjo tomasse uma forma teofânica, aí talvez ouvisse. Mas o Senhor Deus deu esse privilégio à humanidade. Os anjos bem que gostariam, né? Sim. De estar na posição que nós estamos de pregar o evangelho. Mas para você ver como que Deus é zeloso para com a humanidade. Ele falou, não vou descer os anjos lá embaixo, não. Se eu tenho o pastor Rossão, eu tenho o pastor Carlos, eu tenho a irmã Cíntia, eu tenho N pastores, N pregadores. Então, quer dizer, o Senhor Deus otorgou a nós, servos de Deus, a pregar a sua palavra e pregar com autoridade. E por todo mundo pregar o evangelho, e também temos autoridade para expulsar demônio, orar pelos enfermos e eles serem curados. E esse é o trabalho que o Senhor Deus tem entregue a toda a humanidade. E os anjos gostariam realmente de estar no nosso lugar. Né? Sim, é um privilégio, né? Um privilégio. Agora, sim. eu acredito que os anjos não possuem o mesmo sentimento que nós sentimos, né? E eu fiquei um período de tempo no Nordeste e existe um adágio, se é que eu posso dizer assim, eles diziam da seguinte forma: eu não acredito que um comedor de farinha, arroz, feijão, Mucunzá, tapioca. então, e aí vai, né? Teria o Espírito de Deus, enfim, é o que o senhor disse, né? Será que eles acreditariam? Se eles não acreditam em nós, que somos seres iguais, né? Igual a ele nesse sentido antropomórfico, né? Embora todo mundo somos diferentes, cada um é uma persona, será que eles acreditariam? Então, é importante que o evangelho seja anunciado, pregado. É uma ordem, um mandamento e um privilégio. Uma ordem a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. Filipenses capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: mas, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. É óbvio, é um termo um tanto, e não só o termo, palavras como versículo crucial, né? Mas nós temos que falar a verdade. Existem alguns fragmentos, algumas dificuldades, mas é o que nós entendemos, a qual o próprio Paulo também disse, que o importante é o evangelho ser pregado, também ser vivido. Só que ele não caracteriza a posição de santidade de nenhum ser, não é? De nenhum daqueles, independente da sua posição eclesiástica, titularização, cargo, enfim, como queiram, ou dom, venha estar à frente do evangelho.
É o evangelho que salva. É o evangelho que liberta. É o evangelho que tira das trevas para a luz. Acredito que ele descreve assim para que nenhum venha ter mérito. Porque não é meritocracia. Ah, eu sou o apóstolo. Não, não é isso. Eu sou o pastor. Não, não é isso. É óbvio. Deus deu dons aos homens. Isso é bíblico. Mas, com certeza, é necessário que o evangelho seja pregado. Porque, às vezes, nós, seres humanos, nós somos muito lisos. Nós não temos ranhuras, nós não somos ásperos, né? No sentido de nos demonstrar a nossa natureza. Temos uma natureza pecaminosa, né? E temos o Espírito de Deus que trabalha para que essa natureza não venha a ser tão pecaminosa ainda e os frutos do Espírito possam agir na mesma. Porque existe até mesmo algumas acusações. Ah, mas fulano assim, fulano assado, mas eles se esquecem, né? Não são os anjos que estão anunciando o evangelho. Eles esquecem que nós somos falhos. E eles acabam esquecendo da maior dádiva que Deus deu ao homem. Exatamente. O amor, entregando seu filho na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele crê, não venham a perecer, mas tenham a vida eterna. E eles se esquecem de que Jesus veio para os doentes e não para os sãos, nem muito menos para os religiosos em alto potencial, né? Ao ponto de se colocarem à frente da mensagem do Evangelho. Exatamente. Não sei, o senhor compreende isso? Não sei se os nossos ouvintes também compreendem, podem comentar, fica à vontade. Então, pregar é um mandamento, e a questão da santidade e da preciosidade do evangelho, ela está inserida em vasos de barro, ou seja, são frágeis, né? Exatamente. O Senhor Deus, ele pegou o mais frágil das suas criações, que é o vaso de barro, o pior material que existe, que é o barro, e fez dele um vaso, e dentro do vaso colocou essa dádiva maravilhosa de pregar o evangelho e nos dar essa honra, que é uma honra você pregar o evangelho, não é? É gratificante, é honroso pregar o evangelho e uma honra dada por Deus. Não é o ser humano que designa, é Deus quem designa, não é? Então eu me sinto bastante privilegiado em poder, através de programas de podcast e como esse programa maravilhoso No Caminho, me sinto bastante honrado participar de programas como esse e outros programas, como o pastor Flaviano também, servo de Deus, e nós estamos sempre lutando a favor do trabalho de evangelização. Isso. De forma equilibrada, coesa, para que haja um entendimento, né? Para mim, pastor Carlos, isso não estou fazendo oposição a nada, para mim, o sistema de igreja hoje que vai funcionar por esses dias daqui para frente é a igreja que está fora de entre as quatro paredes. Certo. Veja bem, anunciando de toda maneira, né? O apóstolo Paulo fala, com fingimento ou em verdade. O mesmo apóstolo, ele diz assim, eu vou frisar isso para que ninguém se isente. Eu vou ouvir o evangelho desse camarada, às vezes já tem uma rusga, né? É um vizinho que ele incomoda o evangélico por causa do som alto. Isso é chulo, isso que eu estou dizendo, é uma analogia, né? Ou, ao contrário, também o evangélico aumenta o som e incomoda o vizinho. Então, cria uma rusga, uma certa separação, e ele diz, está vendo aí? Eu não vou ouvir, esse camarada não tem educação, enfim, né? Mas Paulo, ele também fala em outros dissabores que acontecem, nós sabemos que acontece, graves até mesmo, né? Mas, enfim, um homem, ele falha, ele peca, mas Deus também corrige, açoita e ama. Né? Não é porque ele falha, não pense você que está nos vendo aí, que nós cometemos falhas, mas pagamos por essa falha. Não é? Mas a misericórdia de Deus, que é aquilo que nós não carecemos, ou seja, nós
não merecemos e ele nos dá. Ele diz, o Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, nesse sentido de falhas e de erros, né? Então, dentre as vocações dispensadas, dadas à igreja, uma das prioridades, ou a prioridade, né, principal é pregar o evangelho, as boas novas, a testemunha de acordo com Atos 8:4. 8:4. Porque o propósito triunfal da igreja é a pregação do evangelho. Atos 8:4 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E a de vir, é 1:8, se eu não me engano. 8:4. Dia. É 1:8, eu acho que Atos dos Apóstolos. Versículo é este aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós já observamos que pregar o evangelho, as boas novas, é um mandamento, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. É uma obrigação também de todos salvos. 1 Coríntios 9:16 diz, porque se anunciam o evangelho, não tenho que me gloriar, não é? Não. Pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. É óbvio, né? Que existe um micro, um macro texto, existe o texto, o contexto, um subcontexto, mas nós estamos falando, tentando inferir, né? Inserir na questão da evangelização. Ai de mim se não anunciar o evangelho, porque é me imposta esta obrigação. O chamado de Paulo era chamado missionário mesmo, né? Uma obrigação de todo salvo. Um dever de todo crente, segundo Timóteo 4:1, conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 4:2, que pregues a palavra, intes, é a minha tradução, a tempo e fora de tempo. Redarbas, repreendas, né? O repreender parece que, né, não tem repreendas. Sim, mas parece que não existe mais esse repreender, né? Na pregação do evangelho. É boas novas, mas também existe as exortações, porque, olha só, repreendas, exortes, com toda longanimidade, ou seja, com toda perseverança, com toda extensão, né? Contando todo o caminho, por todo o trajeto, por toda a distância que se há na compreensão, enfim, é um bojo. E doutrina, ou seja, e ensinamento. Porque não é só falar de Jesus. Nós sabemos que existe N construções e ferramentas e métodos de pregar o evangelho. Existe a forma coletiva, existe a forma individual. Existem N formas. Como o senhor disse, é um privilégio também de cada salvo. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, de meu Pai, que estás no céu. Notando que há uma recompensa, e o senhor sabe disso. Existe um labor, existe um sofrer, existe um preço a pagar, mas há uma recompensa. Há uma recompensa. 2 Crônicas 15:7 diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Flaviano Costa, Deus abençoe esse podcast. Um abraço, é amigo do pastor Carlos. Um abraço. Pastor Flaviano, amigão. Eu parei um pouquinho aqui, senão eles vão falar, pô, não estão falando da gente. É da igreja evangélica, pastor. Igreja evangélica. Carapicuíba. Um abraço, meu irmão, muito obrigado. Alessio Correia, graça e paz, Alessio. Deus abençoe sua vida. Na ponta da agulha, um amigão meu, Romildo, Deus te abençoe. Ele tem este projeto aí maravilhoso. Esternildo Rocha, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Um grande abraço. Nós temos alguns projetos e vamos estar no decorrer do podcast, né? Discorrendo, não desse, mas dos próximos. Nós temos alguns amigos empreendedores que estão, inclusive, aqui, né? Com certeza,
nós vamos somar as forças, orando um pelos outros e divulgando também e consumindo, né? Consumindo. É comércio, precisamos nos ajudar. Nas grandes capitais, evangelizar tem sido um grande desafio para a igreja nos dias atuais. Isso, Flaviano Costa. Flaviano Costa. Muito bem, é isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Tem alguma coisa para falar, pastor Carlos, acerca do que o Flaviano acabou de Sim, mencionar? o pastor Aqui? Flaviano, ele é atuante também no trabalho, ele tem essa... Ele fala com Ele propriedade tem, dessas dificuldades, né? ele tem esse desejo também muito latente Certo. no coração dele, tanto é que ele apoia veementemente o Projeto Ivaim, todo o programa o seu programa lá da Igreja Evangélica, ele fala do Projeto Ivaim, ele tem um anseio muito grande pelos trabalhos evangelísticos, então ele fala com propriedade e está sempre do nosso lado aí nesse projeto maravilhoso. É um pregador do Evangelho, pregador nato, um líder nato, gente finíssima, pastor Flaviano Costa. É maravilhoso. Muito bem, Deus continue abençoando essa caminhada. E o interessante é que Semeis testemunhas no original, mártires, né? Os mártires. Ou seja, é aquele que dá a vida, que vai até o último extremo, dá a sua vida à morte, né? Por defesa e acreditar naquilo que ele professa. Exatamente. E diante de tudo isso aí, você vê como nós caímos bastante, decaímos, perdemos o foco de maneira muito forte. Você vê, os mártires, eles davam a sua vida por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. Eles se gastavam e se deixavam gastar. Hoje nós temos toda a tecnologia e tudo ao alcance das mãos. E quando você entra num projeto como esse, eu estava até comentando com alguns irmãos, o pessoal para pular o carnaval, para organizar um trio elétrico, eles gastam de 3 a 5 milhões de reais para montar um trio elétrico, para adorar Satanás e fazer tudo que não presta. O projeto Evaim, o custo dele vai ficar em torno de 250 mil. Não é muito. Se a pessoa, os mártires davam a vida, o que é um valor tão irrisório como esse? Qual o valor de uma alma? Não tem um hino que diz? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? As pessoas perderam esse sentido do valor da alma. Então, quando se fala em investir num trabalho evangelístico, a igreja recua. O sistema recua. Tanto é que a renda per capita da igreja, da renda per capita da igreja, 1,25% é o que eles designam para evangelismo e missão. 1,25%. Nada. Isso é uma vergonha. Aí, e eu bato mesmo pesado, não estou nem vendo. Você vai nas igrejas, você olha para as galerias, está cheio de entulho, tranqueira, cadeira velha, tudo vazio. E a nave da igreja também, muito lugar vazio. Por quê? Porque eu trabalho, algumas igrejas que fazem o evangelismo, fazem, mas faz mal feito. E sem resultado. O apóstolo Paulo, ele ia com mais um, pregava o evangelho, mas ele não voltava de mãos vazias, ele trazia consigo seus molhos. Pedro pregava, trazia consigo o resultado. Jesus pregava, tinha resultado. Todos os apóstolos pregavam. Não esses apóstolos, apóstolo meia boca que está por aí, não. Esses camaradas, sou apóstolo, é tudo conversa. Então nós estamos falando de propósito de evangelismo correto. E eu vou falar uma coisa, pastor Rossan. Pescador, a gente tem bastante. Camarada com a bandeirinha na praça, ei, Jesus salva, outro vem para a minha igreja, sorria, seja bem-vindo. Isso aí são os pescadores. Eu quero saber dos peixeiros. Pessoa que trata da vida que entrou na igreja. Pessoa que entra na igreja e é nada.
Não é só pregar, é ensinar, né? É o que O você pastor, acabou de falar, ele- ensinamento. É tangir, é guiar, né? Então, exatamente. O cara levanta a mão, eu quero Jesus. E vai acumulando, acumulando e não tem... Não, e outra coisa, a igreja vai lá, os irmãos vão lá, pega um pãozinho, um papel velho de pão de manteiga, aquele papel velho de pão, anota com a caneta lá o endereço do irmão e joga numa gaveta lá, nunca mais se lembra. Isso está errado. Eu vou falar, irmão, a luta que é pegar, ganhar uma vida para Jesus. Que luta que é, que batalha que é. Pessoas morreram, Jesus morreu. E nós não damos valor às vidas. Estamos mais colocando para fora do que trazendo para dentro. Essa é a realidade. Mas o Senhor... Eu sei que o pastor Rossan tem uma polidez na palavra. O jeito dele falar é bem Não, brando. eu tô tentando... E ele tá Não, aqui, vai. É que meu chamado é outro. O senhor tem, assim, não que eu faça apologia ao conhecimento. Não, isso aí. É que o senhor é evangelista nato, né? Um o pastor- pastor coração de O evangelista. pastor Rossan vai tentando contornar por ali. Aí eu entro pro outro lado, já chutando a porta. Mas faz parte, irmão. Tem esse equilíbrio no evangelho. Tem um pastor que vai dentro da ciência, o outro já é mais afoito. E assim se completa a obra de Deus. Às né? vezes a dificuldade é entender isso. Não que eu estou me codificando aqui, não é isso. Exatamente. É entender que a igreja é um corpo, como nós falamos no corpo. início. E cada um tem a sua posição. Exatamente. Agora, A sua velocidade. não é? O seu tempo, seu ritmo. isso, o seu chamado, a sua vocação, né? Mas o camarada, ele quer ser, né? Exatamente. Só que o maior é o menor, é inverso no reino, né? É inverso. O apóstolo deveria estar fazendo o evangelho, mas não está, né? Coloca um anelzão no dedo, tá tudo certo, enfim. Então, o Espírito Santo diz, o texto diz que a virtude do Espírito Santo, a virtude aqui é dínamos, né? Poder, como dinamite, né? A origem de dinamite, ou explosivo, ou seja, não tem como segurar, né? Aí eu lembro que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, a igreja que vai até as portas e bate. Inferno, num contexto que a gente fala de trevas, né? E a versão da luz, aqueles que foram chamados para a maravilhosa luz, para a maravilhosa graça, que Jesus os aceitou, ou eles aceitaram, dependendo do timbre de ditos na igreja, tem que ir. Então a igreja, além das quatro paredes, né? O senhor falou da questão também das denominações, nós sabemos que eles passaram momentos de perseguições, e as perseguições fizeram com que a igreja crescesse, o Espírito Santo, né, os deram poder, consolaram, enfim, era nas casas porque era proibido. Hoje nós temos igrejas luxuosas também, né? Dependendo da posição, enfim. Aí eu lembro que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, tá tudo muito maravilhoso, que bonito esse templo, e realmente isso veio a acontecer. Nós sabemos que compensa, né? Agora, o senhor, aonde pegar, aonde testemunhar, nós sabemos. Eu vou encurtar aqui que nosso tempo está indo, depois eu vou fazer uma pergunta aberta e o senhor fica à vontade. Nós temos que ir ao ar livre, né? Mas tem que saber ir ao ar livre também. Porque existe uma certa dosagem, um equilíbrio na mensagem do evangelho. Porque o amor, ele encobre uma multidão de pecados, não é isso? Ele alcança verdadeiramente. Porque nós vivemos numa sociedade que só aponta o dedo, que só ataca, enfim, que só julga, né? Então nós temos que ir ao ar livre, nos hospitais, nos presídios, nos lugares públicos, com sabedoria, nos abrigos, nos repousos de idosos, na Fundação Casa, onde as pessoas estão em situação de rua, tem muitas aí, Jesus nos alertou sobre isso, nas comunidades, para os pobres, para os ricos, né? Para aqueles que estão encarcerados. Agora eu pergunto, qual a ferramenta que nós devemos usar? Eu pergunto e respondo ao mesmo tempo, a internet. Aí depois o senhor também pode acrescentar as redes sociais, é óbvio, como nós estamos fazendo aqui. O que é um podcast? Podcast nada mais é o que acontecia lá atrás, não tem nada novo, né? Só muda, é sofisticado, olha que maravilha, né? Temos todo um aparato, mas o podcast era aquele que as tribos se sentavam diante de uma fogueira e trocavam suas ideias, os seus bate-papos. Esse era o podcast de antigamente, né? Com conversas de cultura, com conversas diversas. Então nós podemos usarmos também o podcast, porque incrível que pareça, por incrível que pareça, tem cristãos que são contra o uso do podcast.
Porque o podcast você pode alcançar vidas também. Você pode pregar do evangelho, expor as suas ideias religiosas afins, ou enfim. Eu não entendo, né? Então, nós podemos usar sim as redes sociais, as literaturas. Nós necessitamos de literaturas. Depois que a imprensa foi inventada por Gutenberg, em aproximadamente 1500, isso facilitou. Nós temos as traduções, as transliterações por causa disso. Então nós temos que usar tudo que Deus nos dispõe, é óbvio, com sabedoria, para pregar o evangelho. São todas as ferramentas disponíveis que possam ser usadas para anúncio e o testemunho do evangelho, né? O querigma, o querux, a proclamação, enfim, não vamos entrar nessa questão. E eu agora deixo o senhor falar. Parece que estou falando mais que o senhor, né? Não, Mas eu vou me controlando por aqui. É interessante, ó. Né? Agora aqui, ó. Vamos para o Evaim? O senhor vai costurando aí, ó. O que o projeto Evaim já tem? E o que o projeto Evaim precisa, pastor Carlos? Olha, eu vou até pegar um gancho aqui na pergunta do irmão Isaac Mário. Pai do Senhor, irmão Isaac, bem-vindo ao programa. Você acha que o trabalho maior é dentro da igreja ou fora? Se fizermos maior o trabalho fora, como cuidaremos dos de dentro? E se for dentro, como traremos os de fora? Eu acho mais importante o trabalho fora. Por quê? Quando você ganha uma pessoa para Jesus, na praça, na rua, você já está inserindo ela dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa acha que dentro da igreja é entre as quatro paredes. E se você lê a Bíblia com maior cuidado, você vai observar que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. O templo que Deus habita é o ser humano. Agora, tem os templos onde protege as pessoas do sol e da chuva. A importância do templo é só essa daí. Proteger do sol e da chuva. Aglomerar a pessoa, você pode aglomerar até embaixo do pé de pau. Então, quando você prega do lado de fora, tanto é que entender que o evangelho deveria ser pregado fora dos muros de Jerusalém. Fora, rua. Poucas vezes você vê Jesus dentro de tabernáculo, sinagoga, de templo. Geralmente ele estava na rua do barco, na beira, sentado numa montanha, na beira da praia, fora, pregando o evangelho. E pregando fora do templo, entre quatro paredes, ele estava trazendo as pessoas para dentro. Dentro da onde? De entre as quatro paredes? Não. Ele estava trazendo para dentro da igreja. Que igreja? O corpo de Cristo. Está dentro do corpo de Cristo. Aí depois que estiver dentro do corpo de Cristo, aí procura um lugar para se abrigar do sol e da chuva, que são os templos. Por isso que Evaim é um projeto evangelístico interdenominacional. Porque o que menos importa para nós do projeto Evaim é a placa da igreja. É a placa da igreja. Quando eu prego na rua, eu vejo que as pessoas que estão na rua querem entrar na igreja. Qual a igreja? Ela não está procurando paredes, placa. Ela quer estar inserida no corpo. E muitas delas foram arrancadas do corpo, foram dilaceradas do corpo. Essa semana eu tive contato com obreiros maravilhosos que foram arrancadas do corpo. E estão em depressão, estão muito tristes, angustiadas, porque se gastaram na igreja, mas quando perceberam que a idade do irmão chegou, aí arrancam fora do corpo para colocar outro no lugar. Então, meu querido irmão Isaac, eu mesmo entendendo que a parte de dentro, de entre as quatro paredes, é importante, mas eu creio que o mais importante é nós estarmos fora. Tanto é que Jesus saiu fora dos céus. Ele saiu do céu, desceu, tomou forma humana e veio sobre a terra. E do lado de fora dos céus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. A maior mensagem já ouvida por toda a humanidade foi a morte dele na cruz do Calvário. E aí, depois disso, ele pega o povo pelo qual ele morreu e vai inseri-lo na igreja, colocá-lo dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Bem propícia a pergunta do Isaac, eu também compreendo muito bem. Eu tenho alguma dificuldade, né, em um ponto de vista
não é o meu ponto de vista, assim, exclusivo, nunca, longe de mim, mas eu tenho um coração pastoral, assim, um coração, uma visão pastoral. É necessário, sim, que tenha pessoas e mais pessoas, mas é necessário também cuidar, né, ensinar. E eu me preocupo com a questão eclesiástica. É óbvio que Jesus, ele não tinha pretensão de nos ensinar a vivermos em templos luxuosos ou não. E nem muito menos essa liturgia ou esse governo de igreja que existe. Nós sabemos que existem vários, mas eu vou citar dois: o episcopal e o congregacional. O episcopal funciona assim, de cima para baixo, o senhor sabe, a ordem dada, a ordem recebida, ou ordem cumprida. Mas o pessoal está despertando por causa de alguns, estão suspeitando disso, por causa de alguns abusos. Nós não estamos provocando escândalo nenhum, é que Paulo falou aqui, né? Nós sabemos, né? Até mesmo para esclarecer de uma certa forma. E a igreja congregacional é que a igreja tem os seus procedimentos. Ou seja, episcopal são os apóstolos, são os pastores, a mesa diretora, que ordenam e está tudo certo. A congregacional é a igreja. Só que os dois viés é a igreja que tem o poder. Só que tem os dois viés são perigosos, tem mais. Mas esse é perigoso. Por quê? Porque de cima eles vão tratando do jeito que, do ponto de vista deles. Óbvio, existem igrejas sérias, como também existem as que não são. E na congregacional, a igreja pode falar assim, não foi com a cara desse pastor e nós não queremos ele aqui, vamos fazer uma cerimônia e está tudo certo. O interessante é que é assim, Deus deu uns para pastores. E a grande leva hoje em dia está dizendo assim, se a igreja não reconhecer o seu pastorado, você não fica, mas peraí, eu não tô entendendo. Existe uma dificuldade, então. Deus, ele erra na escolha? Agora, todo líder é passivo de ter algumas dificuldades sentimentais, psicossomáticas, que às vezes não é nem tratada pela própria instituição, denominação, igreja que ele está. Porque se é a igreja que escolhe, Deus escolheu errado. Agora, se o papel é inverso, se é a igreja que ordena ou consagra, ou tem pastor, tem umas que tem pastores formados, tudo bem. Então eles erraram nisso, não é assim? Isso. Porque Deus, ele não erra a escolha. Não erra a escolha. Então, essa leva que vem da América, eu fico muito preocupado. Não pode deixar de existir essa instituição, ela é humana, mas a palavra e o corpo de Cristo é uma associação, né? Podemos dizer assim, uma engrenagem, e o próprio Deus vai encaixando. Agora, cabe os homens reconhecer. Se o senhor está ao meu lado e eu penso que sei mais, o senhor não tem outro espaço? O senhor não pode estar ao meu lado? O que o senhor tem, eu não tenho. O que eu tenho, e assim, não é? O conjunto de antropologia, antropomórfico, as cartas paulinas, nesse aspecto que a gente tem que observar. Nós vamos trazer depois, Isaac, mais conversas contundentes, mas foi perfeito. Acho que você entendeu o que o pastor sua participação. Deus abençoe. Falou, eu também. Continua aí firme, viu? Depois você vem aqui participar do podcast e tomar um cafezinho adoçado com rapadura, que tudo fica bem. Boa. Né? Então, e o que o senhor precisa, necessita, o que o senhor já tem? Eu vi que o senhor... O projeto é evangelismo de rua, nas praças. De rua. Praça, isso de alguém para cuidar. Exatamente. O reverendo Isaac, o Isaac é músico. Ele é da Assembleia de Deus, Igreja da Família. Ministério Família, né? Ministério Família. Esternildo é da Igreja Céu, Deus abençoe. Glória a Deus. Flávio Costa. O Flaviano, pastor Flaviano, perdão. Pastor da onde? Flaviano. É a Igreja Evangélica. Perdão, Igreja Evangélica. Ah, sim. A Igreja Evangélica lá em Ieve. Hã? Ieve? Não, Ieve é da Viliara. Ele é a Igreja Evangélica Carapicuíba. Igreja Evangélica de Carapicuíba. Tá, mas é do pastor Ageu lá? Não tem nada a ver. Não é igreja local? Não, perdão. Então tá certo. Inclusive a sede não é nem aqui em São Paulo, é em outro estado. Muito bem. Tem também o pastor
presbítero Alessio, é do Belém, presbítero Olha, Alessio, Alessio. amigo da gente. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso. O Romildo, né, que tem um projeto na Ponta da Agulha, é da Igreja Avivamento da Fé. Existem as tribos. As igrejas são maravilhosas estarem participando conosco e entenderem, né, esse projeto maravilhoso. Irmãos, bora lá. O tempo passa rápido, ligeiro, rasteiro. Apesar que, se não tiver outro programa, a gente pode até estender mais um pouquinho. Pastor Carlos paga. Nós vamos fazer um sorteio. A Cíntia me ajudou aqui, tá nos bastidores. Eu tenho 2 livros. Hoje o sorteio será de livros. O próximo programa, Deus há de prover. Pode ser um frango assado. Pode ser uma lavagem de carro. É igual no programa. Lavagem, nome estranho, tem outro nome para se dar. Ser, até os donos de carro falam lavagem. Mas é melhor a higienização. Mas a higienização é por dentro, se eu não me engano. O programa Tome Jeito sorteava cartela de ovo. Cartela de ovo, programa Tome Jeito. De repente vocês terão uma novidade aí, programa Tome Jeito. Aí está eu lá no lugar, né, o convidado, o entrevistado do pastor Carlos. Aí muda muda de figura. Está aqui em mãos A Fascinante Cultura Judaica. O autor é o Marcelo Oliveira, hebraísta, advogado e palestrante. Eu já encontrei ele algumas vezes. Esse livro é interessante sobre a cultura judaica, é óbvio, eu acabei de falar, com um prefácio de Exaltino Gomes Coelho. Exaltino Gomes Coelho foi um catedrático, pastor batista, muito bom de verdade. Ele tem um livro que fala sobre o Pentateuco, pastor Carlos. Nossa, que livro fascinante. Infelizmente, nas minhas andanças, eu acabei perdendo. O Isaac falou que quer cartela de ovo. Mas então a gente manda, o senhor manda para ele, né? Cartela de ovo. Eu acho que o senhor não respondeu a pergunta, ele não ficou. Hein, Isaac? Mas não foi mas para ganhar uma cartela de ovo, vai uma pergunta difícil. Mais difícil. O ovo tá caro. Então nós temos do pastor Marcelo Oliveira. Nós temos também de José Carlos Marion. Onde você passará a sua eternidade? Pastor José Carlos Marion é um catedrático. Esse sim, de verdade, é um catedrático. E ele fala também, não só da eternidade, mas tem vários livros. E dentre eles, ele fala em um livro que tem como título O Maior Pecado da Igreja. São as divisões e não a unidade dela. É interessante. Muito interessante. Cartela de ovo. Qual ovo que você quer, Isaac? Cartela de ovo com ovo. Com ovo. Só a cartela não, né? Mas qual ovo branco? Ovo... Caipira. Caipira? Qual médio, ovo? De codorna. Extra grande. De codorna, tem... Ovo de codorna. Aí não pode ser ovo de peixe, que é muito caro, né? Caviar, né? Não. Aí não dá certo. Então, vamos lá? Quem vai ganhar? O senhor respondeu a pergunta. Depois o senhor responde. Vou sortear que o senhor responde. Ou espera entrar mais gente? Não, né? Vocês não querem que entre mais gente, né? Porque fica difícil Vamos lá. Olha só. Na ponta da agulha. Ganhou. Agora tem que escolher o livro, né? Vou fazer 2 sorteios. Romildo, se você estiver aí ao vivo ainda, pode escolher. Tem o Onde Você Passará a Sua Eternidade e A Fascinante Cultura Judaica, Marcelo Oliveira, José Carlos Marion, Onde Você Passará a Eternidade. Olha aí, quem ganhou? Esternildo Rocha. Deus abençoe, meu irmão. Que maravilha, hein? Vamos esperar um pouquinho aqui, o Romildo. O que precisa, pastor Carlos?
que o senhor já tem e o que o senhor precisa? Bom, Nas o horas projeto estão... Evaim, apesar de já estar numa jornada aí de uns 2 anos para 3 anos, ainda está no estado embrionário, né? Então, convido os irmãos que queiram nos ajudar no projeto, que nós precisamos de equipamento. Em primeiro lugar, equipamento para ir para a rua com qualidade, né? Chega de crente passar vergonha na rua, né? Então, você que tem condições de estender para nós as suas mãos, nos estenda. Nós ganhamos recentemente o pastor Marcos Manso, lá de São José do Rio Pardo. Ganhamos uma belíssima caixa para guitarra, ganhamos pedaleira para efeito nos instrumentos, né? E também ganhamos uma caixa ativa. Precisamos de tripé para microfone, precisamos de cabos, precisamos de tripés para as caixas, precisamos de extensões, mais caixas ativas e passivas, precisamos de compensado de 15 milímetros para fazer um tablado para colocar o equipamento em cima, precisamos de um carrinho para transportar o equipamento do carro até o local onde vai ser feito o evento, e enfim, o que você sentir no seu coração de ajudar o Projeto Evaim, nos procure, porque tudo que vier muito, muito, muito nos ajudar. Sábado agora eu estarei na Praça do Salgado, pregando a palavra de Deus, por volta das 16 horas. Convido você para estar lá conosco, na Praça do Salgado, em Osasco, ministrando a poderosa palavra de Deus e alavancando o projeto Evaim para a glória de Deus. Muito bem. Deus abençoe sua vida, pastor Carlos. Aqui eu vou fazer a leitura dos demais. Alessio Correia, só por transparência. Flaviano Costa. E Isaac Mário. Isaac Mário falou que é melhor dar o livro mesmo. Então, depois a gente vê isso. Como o Romildo não está... Acredito que não está, não respondeu. Esternildo, está por aí? O que você prefere, meu irmão? Qual dos 2 livros? Manda uma mensagenzinha lá para nós, por favor. Vamos lá, então. O nosso tempo já se foi. Eu quero agradecer vocês de todo o coração e até o nosso próximo encontro, o qual no caminho a gente conversa. Vou ficar trazendo pessoas ilustres como o pastor Carlos também. Traremos algumas notícias que está dentro do contexto atual, né? Por alguns meses, principalmente a política. Nós vamos trazer aqui algumas pessoas, não políticos, mas cristãos, escritores, teólogos, professores, enfim. Profetas palacianos e profetas do povo também. E eles comentarão qual seria o melhor posicionamento ou falaria das 2 pretensões ou 3 dentro de cada viés em relação ao crente. Porque o crente fala da política, mas ele tem que votar. Ele é um cidadão. Ele tem que saber votar. E às vezes a igreja, né, se torna um curral. E não pode ser um curral eleitoral ou leitoreiro. Precisa orientar as pessoas o que deve votar. E aí cada um, né, faça segundo a sua vontade. Consciência, né? Muito obrigado. Agradecer por todos vocês. E até mais.